Fala, meu povo! Belezinha? Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre os predicados, tipos de predicados. Mas para a gente compreender essa aula direitinho, é muito importante que a gente tenha bem claros os conceitos de tipos de verbos. Então eu vou deixar o card aqui, porque caso você não lembre ou ainda não viu esse conteúdo, dá uma conferidinha lá para conseguir compreender essa aula direitinho. Combinado? Vamos lá! Prof, o que é predicado? Não, nunca nem vi. Calma que a gente já vai entender. No processo de comunicação, as palavras que formam uma frase são divididas em dois grupos, dois eixos que a gente fala, o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele ou aquilo a respeito do qual eu transmito uma informação. E o predicado é essa informação. Então, o predicado é tudo aquilo que eu falo a respeito de algo ou de alguém. Prof, existe frase sem sujeito? Sim, existe. E frase sem predicado existe? Não, nunca, jamais. Vamos para um exemplo que fica tudo mais fácil. Se eu digo assim, eu gosto de estudar. Não acredito. Quem é o meu sujeito? Quem gosta de estudar? De quem eu estou falando, né? Eu. Eu, então, é o meu sujeito. E o predicado? Gosto de estudar. Então, essa informação que eu estou transmitindo a respeito do sujeito eu é o meu predicado. É fácil, né? Na língua portuguesa, a gente tem três tipos de predicados. O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. No predicado verbal, como o próprio nome diz, a minha palavrinha mais importante, o núcleo do meu predicado, é o verbo. Por exemplo, se eu digo assim, meus amigos estudam de manhã. Quem é o meu sujeito? Meus amigos. E o predicado? O que é que eu estou falando acerca dos meus amigos, acerca do sujeito meus amigos? Estudam de manhã. Observe aqui que nós temos uma ação praticada pelo sujeito, certo? Estudam. Aí o período que eles estudam é outra história, mas eles estudam, eles praticam uma ação, certo? Como eles praticam uma ação, o núcleo do meu predicado é o verbo, é a ação praticada pelo sujeito. Logo, nós temos um predicado verbal. Mais um exemplo. Eu amo chocolate. Quem é o meu sujeito? Eu. E o predicado, o que é que eu estou falando acerca do meu sujeito? Amo chocolate. Mais uma vez aqui, nós temos uma ação do sujeito, né? A ação de amar, amar o chocolate. Então, de novo, o núcleo do meu predicado é o verbo amar. Nesse caso, nós também temos um predicado verbal. Viu como é fácil? O segundo tipo de predicado é o predicado nominal. Nesse caso, não é o verbo a palavra mais importante do predicado, e sim o predicativo do sujeito, que vai vir ligado ao meu sujeito por um verbo de ligação. Vamos para o exemplo que tudo fica mais fácil. Meus alunos são estudiosos. Quem é o meu sujeito aqui nesse caso? Meus alunos, né? Eu estou falando dos meus alunos. E onde está o meu predicado aqui nessa frase? O que é que eu estou transmitindo? Que informação eu estou transmitindo a respeito dos meus alunos? São estudiosos. A gente tem aqui um verbo de ligação, que é o são, né? Verbo ser. E estudiosos, que é um predicativo do sujeito. Como eu não estou falando de nenhuma ação praticada pelo meu sujeito, e sim de uma característica do meu sujeito, esse predicado é um predicado nominal. Mais um exemplo. Ela andava preocupada. Quem é o meu sujeito? Ela. E o que eu estou falando a respeito do meu sujeito, né? Onde é que está o meu predicado aqui? Andava preocupada. Observe aqui que o verbo andar não está falando de uma ação praticada pelo meu sujeito, né? Eu não estou dizendo que ela andava, e sim que ela estava preocupada, que ela parecia preocupada, né? Que ultimamente aí ela estava preocupada. Nesse caso aqui, o verbo andar está fazendo o papel de verbo de ligação, porque ele só está ligando o sujeito ao meu predicativo, que é preocupada. O núcleo do meu predicado aqui é o predicativo do sujeito, preocupada. Por essa razão, nós temos mais uma vez um predicado nominal. Por último, a gente tem o predicado verbo nominal. Nós temos nesse tipo de predicado dois núcleos. O verbo, que é uma palavra principal, e nós temos também um predicativo do sujeito, uma característica também como palavra principal dentro desse meu predicado, ok? Por exemplo, as meninas cantavam alegres. Meu sujeito, as meninas, né? Estou falando das meninas. Predicado, cantavam
alegres. Se a gente observar bem, nós temos aqui uma ação praticada pelas meninas e também nós temos uma característica delas, né? Qual que é a ação praticada por elas? Elas cantavam, ok? Então nós temos aqui um verbo de ação. Mas também elas estavam alegres. A gente pode perceber aqui que também tem uma característica e tem um verbo de ligação escondidinho ali dentro, né? Porque eu posso dizer assim, as meninas cantavam e as meninas estavam alegres, certo? Como eu tenho essa característica também como palavra principal, a gente diz que esse predicado é um predicado verbo nominal. Outro exemplo, os alunos chegaram atrasados. Sujeito, os alunos. Predicado, chegaram atrasados. Nós temos aqui nesse predicado uma ação praticada pelo sujeito e nós também temos uma característica desse sujeito, né? Então, a ação praticada é que eles chegaram e a característica é atrasados. Então, como nós temos dois núcleos, duas palavrinhas importantes dentro desse predicado, nós temos um predicado verbo nominal. Ah, bom, então assim sim. Prof, tipos de predicado é só isso? Sim, é só isso. É muito fácil, né? Mas você já sabe, se pintar alguma dúvida é só dar um grito que a prof vem correndo ajudar, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau!